Vamos lá. Pois bem, muito bom dia, oficialmente. Estamos presentes para mais uma aulinha de organização de empresas, né? Hoje recebendo a participação apenas da Marileia e da Ana. Nós vamos tocar porque nosso tempo é curto e a gente tem um chão aí ainda para caminhar. Como vocês devem ter acompanhado, mudou muita coisa de segunda-feira para cá, né? Segunda-feira vocês viram que a gente teve um pequeno atraso nas nossas aulas por conta que um atraso na nossa aula por conta de que tinha saído um novo bandeiramento, né, da região de Santa Maria, a qual nos colocava em bandeira vermelha. Pois bem, de lá para cá, ontem, né, mais precisamente, a gente teve uma reavaliação dessa situação por conta de que surgiram 7 leitos do Hospital de Caridade, que a princípio ficaram de fora, né, do comunicado para a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, e aí não tinham sido contabilizados. E com isso, com esses novos 7 leitos, Santa Maria Região passa de bandeira vermelha para bandeira laranja, como estava antes. Porém, o nosso prefeito ontem à noite lançou um decreto, né, o decreto 93, restringindo um pouco mais as atividades e também o funcionamento das atividades econômicas, né? Agora o comércio não essencial pode funcionar apenas das 12 horas da manhã, 12 horas da tarde, né? Sei lá, meio-dia, né? A partir do meio-dia, no máximo até as 6 horas da tarde. Então, independentemente do setor, independentemente da área, sendo considerado não essencial, apenas das 12 horas até as 6 horas da tarde, né? As demais atividades essenciais continuam funcionando normalmente. Atividades de academias de ginástica funcionam das 6 horas da manhã até as 22 horas da noite, né? Então, continua funcionando normalmente também. Shopping centers precisam respeitar o horário das 12 até as 18 horas. Os supermercados continuam funcionando normal, né? Então a gente teve aí uma mudança bem significativa de segunda para hoje. E isso, na pobre vida de quem trabalha com isso, que é essa pessoa que vos fala, que está com essa cara de acabado, né? É algo muito aterrorizante, porque muda da noite para o dia e aí os clientes ficam apavorados e querem saber se podem funcionar, se não podem. Então eu estou um pouco fora de órbita ainda, por conta de que isso é muito recente, foi ontem de noite, às 8 da noite, que saiu esse novo decreto, mas a gente precisa, né, interpretar esses decretos e passar as informações o mais rápido possível. Mas então, só para trazer para vocês a informação ainda que nós voltamos para uma bandeira laranja que eu considero que é fictícia, né? Se continuar no ritmo que estava, provavelmente agora sábado, quando sair o novo levantamento do bandeiramento, a gente volta para a bandeira vermelha, correndo risco até de entrar na bandeira preta, né? Se o ritmo continuar o mesmo. Se todo mundo indo para a rua e achar que está resolvido, que não tem mais nada e bater perna na rua. Então, foi uma escolha da prefeitura restringir um pouco mais essas atividades para tentar segurar o povo mais em casa. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Não. Só que dá, né? Sim. Não tem como tu não ouvir. E aí, que nem tu falando do trabalho. Aí tu começa É bem complicado. Mas vamos lá. A gente tá na nossa unidade 3, né, falando sobre a constituição da empresa propriamente, né? E a gente está vendo os passos principais, dando uma noção, né, porque não é apenas isso, tem muito mais coisas.
mas dando uma noção de quais são os principais passos para a abertura de uma empresa. E aí a gente viu, né, que antes de mais nada, a gente precisa ter um raio-x, precisa ter um questionário totalmente completo, né, por parte desse empreendedor, desse empresário que está propondo a abertura da empresa, para que a gente tenha o máximo de informações possíveis. Sem essas informações, fica bem difícil abrir a empresa, né? Então a gente vê lá qual é a atividade, razão social, endereço, né? Se vai ter sócio, se não vai ter sócio, qual vai ser a composição do capital social, qual é a forma jurídica e qual vai ser a forma de tributação. E aí a gente está falando sobre cada um desses pontos, né? E tem alguns requisitos. A gente também precisa entender um pouquinho. Quais são os requisitos para ser sócio? Se eu posso ser sócio de mais uma empresa, né? E aí a gente viu que para ser sócio, hoje, nós podemos ser sócio desde que sejamos maiores de idade, né? Ou menores emancipados, né? É possível. Eu dei o exemplo para vocês de um sócio que nós temos em um cliente da supervisão, que é uma criança de 9 anos, né? Que foi emancipado. Então é possível, desde que essas pessoas tenham capacidade civil. O que é capacidade civil? Sejam capazes. Quem for menor, a partir da emancipação, adquire essa capacidade civil e o poder de responder pelos próprios atos, né? Não criminalmente, mas civilmente, né? E nós, pessoas maiores de 18 anos, também temos essa prerrogativa, né? De responder pelos próprios atos e ter a capacidade civil. Quem é considerado que não tem capacidade civil? Aquelas pessoas portadoras de algum tipo de doença e deficiência mental, né, que não consigam exercer a capacidade civil ao longo da vida. Essas pessoas elas são incapazes, né, perante o direito empresarial e, consequentemente, elas são incapazes de participar do quadro societário de uma empresa, né? Então isso aqui é bem tranquilo, tem que ficar bem claro, né? Saber quem é que pode, quem é que não pode, para acabar não fazendo confusão. E aí a gente parou aqui na última aula, né? Posso ser sócio de mais uma empresa? Uma palavrinha dentro da parte de legalização de empresas, dentro da parte de direito empresarial, e quase ninguém gosta, né? Que é depende. Essa palavrinha ninguém gosta. Ah, tu tá perguntando um monte de coisa, o empresário tá falando com a empresa contábil, né, pra gente poder viabilizar essa abertura. E aí ele fala, e ele pergunta pra nós se pode, se tá ok. A gente fala, olha, depende, né, e aí ele já não gosta. Mas o depende é uma palavrinha que acompanha a gente e ela é muito importante. Por quê? Pode ser sócio de mais uma empresa? Pode. Porém, depende, né? Depende de muita coisa. Primeiro, o tipo dessas empresas, né? O tipo empresarial, a forma jurídica. Aí eu vou perguntar para vocês, eu posso, por exemplo, ter um MEI e participar do quadro societário de uma empresa? Ser sócio de uma empresa? O que vocês acham? Eu não posso ter um MEI, eu, Jackson, ter um MEI meu, e ao mesmo tempo participar do quadro societário de uma outra empresa. Tá? E esse já é uma prerrogativa que tira um monte de gente dessa condição. Então, quem tem um MEI não pode participar do quadro societário de uma outra empresa. A gente vai ver quando entrar lá no MEI quais são os requisitos. E um desses requisitos é não participar de nenhum quadro societário de nenhum tipo de empresa. Agora, se eu perguntar para vocês, eu posso ter um empresário individual, né, que é uma natureza jurídica, e participar de sócio de outra empresa? Posso, né? Eu posso participar de 2 sociedades limitadas? Posso. Eu posso participar de 8 sociedades limitadas? Posso.
Eu posso ter um EIRELI, que é um outro tipo de natureza jurídica, e participar de um quadro societário, de uma sociedade limitada? Pode, né? Tudo depende, tá? E esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ele é um dos mais recorrentes. Eu, Jackson, vou participar de 3 empresas como sócio. Se caso uma ou mais dessas empresas for enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, que é um dos regimes tributários que existem, né? Eu preciso tomar cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Porque aí a minha participação como sócio nessas 3 empresas, elas não podem ser superiores a 10% e eu não posso ser administrador de nenhuma das empresas. Ah, professor, por que isso? Porque se caso eu for administrador ou ter participação maior do que 10% na empresa A, simplesmente a empresa A e as demais que eu participo, todas elas caem do regime tributário do Simples Nacional e elas vão ser tributadas por um regime mais brando, né? Vai ser mais caro para mim. Então, eu posso participar de mais uma empresa? Pode, não tem problema nenhum. Porém, depende, né? Se uma dessas empresas ou todas elas forem optantes pelo Simples Nacional, eu preciso tomar um cuidado nessa regrinha, né? Respeitar o limite da participação, que ela não pode ser superior a 10%, e também eu não posso de maneira nenhuma ser sócio administrador, tá? Eu tenho que ser apenas sócio. Eu não posso administrar o negócio. Beleza? Ah, é só para o Simples Nacional? Sim, é só para o Simples Nacional. Para os outros regimes tributários, que é o lucro presumido e o lucro real, independentemente. Aí eu posso participar de quantas empresas que eu quiser, né? Só que, obviamente, né, se eu tenho uma participação maior, se eu sou administrador, essas empresas não serão optantes pelo Simples. Serão regidas pelos outros regimes tributários e eu vou pagar mais imposto. Mas eu posso participar de 10 empresas ao mesmo tempo, não tem problema, né? Só preciso ter esse cuidado e também, né, uma questão de coerência dos tipos jurídicos. Eu não posso ter um MEI e participar de uma sociedade limitada. Eu não posso ter 2 empresários individuais, por exemplo, né, porque daí a gente vai falar sobre os tipos da empresa e vai ficar mais claro. Eu não posso ter 2 EIRELIs, né, que também é um tipo de empresa. Sociedade limitada é o que mais flexibiliza. É o que eu posso ter, né? Eu posso abrir uma sociedade limitada com a Ana, eu posso abrir uma sociedade limitada com a Marileia, enfim, né? E ter mais outras 2 sociedades limitadas e isso não vai fazer diferença nenhuma. Exceto se uma dessas empresas for optante pelo Simples Nacional, porque daí o meu nome vai estar vinculado não só a essa empresa, mas também às outras, as demais, né, na base de dados da Receita Federal. E aí, se eu tiver participação maior do que 10% ou ser administrador de qualquer uma delas, eu sento na graxa, né, porque daí todas elas vão cair do Simples Nacional. Bueno, uma empresa pode contar com um sócio PJ? O que vocês acham? Ó, eu e a Ana vamos abrir uma empresa, tá? A gente abriu uma empresa e aí a Marileia já tem uma empresa do mesmo ramo. E a gente convida a Marileia para trazer essa empresa dela como sócia da nossa empresa, a empresa minha e da Ana. Vocês acham que é possível? Sim, né? Uma empresa pode ser composta por outra empresa participante como sócia. Automaticamente, essa empresa assume o papel de sócia. Olha aí, ó, bem diferente. Mas ela assume o papel de sócia. Então, lá no nosso contrato social da empresa minha e da Ana, vai estar a qualificação minha e dela como sócios, né? E também a gente vai ter, né, a qualificação da empresa da Marileia.
E aí o nome da empresa Marileia lá vai ser Marileia, sei lá, Bolos da Lulu, comércio de bolo, comércio alimentício LTDA, tá? E aí, no nosso contrato social, vai ter eu e a Ana e vai ter, né, o Bolos da Lulu, comércio de alimentos LTDA, como sócia participante desta empresa, né? Vai ter direito como assim, ou como eu, né? Tanto como eu quanto a Ana, né? Porque a empresa vai ser sócia. Então, é uma regrinha aí bem diferente. É bem difícil a gente enxergar essas situações, mas existe, né? A própria supervisão nós temos, porque nós somos um grupo empresarial composto por duas empresas, né? A supervisão contabilidade é composta, né, além dos demais sócios, é composta pela supervisão auditores. Então, a supervisão auditores é sócia da supervisão contabilidade e é uma outra empresa. Então, é bem interessante essa regrinha também. Quem não pode ser sócio da empresa? Quem não pode, de jeito maneira, ser sócio de uma empresa? Incapazes, né? Pessoas incapazes de exercer a capacidade civil, né? Que são consideradas incapazes. E reparem, casados sob o regime de comunhão universal de bens. Todo mundo sabe o que é o regime de comunhão universal? É um tendel, né? É tudo que é nosso, é nosso, né? E aí o que que acontece? Por que isso, gente? Por que que tem essa regrinha aqui? Partindo do princípio que a Ana é casada, eu peguei tu para exemplo, tá? Partindo do princípio que a Ana é casada, sob o regime de comunhão universal, comunhão total de bens, e aí ela, a Marileia e o marido da Ana resolvem abrir uma empresa, né? O que que acontece? A Ana e o marido dela, por conta da prerrogativa que eles são casados sob o regime de comunhão universal de bens, não existe a necessidade de que ambos participem como sócio da mesma empresa. Até por conta de que a Ana participando dessa empresa, ela já ferrou para ela, né? Porque essa empresa também é do marido dela, né? Por conta de que ela é casada com ele, com o regime de comunhão universal, comunhão total de bens. Logo, não tem a necessidade dele também participar como sócio. Então, participa como sócio apenas ou a Ana ou o marido da Ana, né? Ambos não podem participar como sócios da mesma empresa. Bem como se eles optassem em abrir uma empresa para eles apenas, né? Com os dois entrando como sócio. Pode? Não, não pode. Né? Não pode, porque eles são casados com o regime de comunhão total de bens. Ah, mas nós somos casados com o regime. Esqueci o nome do outro. Regime parcial, né? Pode? Aí sim. Aí tudo bem. Né? Aí pode. Mas o regime total, regime universal, não dá prerrogativa para que o casal possa participar do mesmo quadro societário de empresas. Tá? Isso também é uma regrinha bem diferente que as pessoas não se dão por conta, né? E aí chega para propor a abertura de uma empresa e aí a gente pergunta, tá, mas e aí tu é casado? E aí a pessoa, mas o que é isso, né? O que tu quer saber se eu sou casado? Então é uma regrinha que é preciso tomar cuidado. Aí, no caso, tipo, pode, tipo assim, tomar conta de uma empresa por um tempo e depois sair e participar. Ambos casados com um regime total? Universal? Os dois participam. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, tu participando do quadro societário, né? Tu é sócia, aí tu fica ali administrando por um tempo e depois tu sai e ele entra. É isso? Pode, não?
Não, não tem problema nenhum. Assim, ó. setores ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Os dois no mesmo tempo não podem, tá? Os dois não podem participar ao mesmo tempo do contrato social, tá? Não podem os dois juntos. Agora, pode daqui a pouco os dois trabalharem na mesma empresa e um não ser sócio? Pode, não tem problema nenhum, né? Da mesma forma que daqui a pouco tu sai, né, dessa sociedade, tu sai só perante o contrato social, tu deixa de ser sócia e ele entra como sócio. Pode? Pode. Porque a tua participação, né, tu como sócia, cessa a partir do momento da alteração de contrato, retirando tu como sócia dessa empresa. Tirou tu como sócia, acabou, né? Então não tem mais prerrogativa nenhuma. Pode entrar ele, pode entrar quem quiser. Então não tem problema nenhum, tá? Bem tranquilo. Tranquilo, gente? Tranquilinho, né? Bueno, a gente viu então que o primeiro passo é o levantamento daquelas informações, né? A resposta daquelas perguntas. Aí agora o segundo passo, qual que é o segundo passo? O segundo passo a gente precisa lembrar do seguinte: antigamente, alguns 4 anos atrás, né? 3 anos atrás, qualquer processo burocrático que a gente precisava ter uma assinatura, por exemplo, era bem chato, porque aí precisaria assinar os documentos, né, dar o visto, né, em todas as vias, levar no cartório, reconhecer essa assinatura, autenticar, depois dar o prosseguimento nos processos, né? Só que com a reformulação de muitos processos burocráticos, houve a simplificação de muita coisa, né? E uma dessas coisas foi a questão da abertura das empresas. Agora, por exemplo, não é preciso, né? Eu, a Ana e a Marilé, nós vamos todos ser sócios da mesma empresa. Não é necessário que nós tenhamos que assinar um monte de papel, né? Levar no cartório para reconhecer nossa assinatura, para depois juntar com um monte de papel e mandar para a junta comercial para avaliar se pode ou não pode abrir a nossa empresa. Agora, através da certificação digital, nós podemos assinar os nossos processos totalmente digitais, né? Evitando assim que nós tenhamos que assinar manualmente. O certificado digital é um documento, assim como qualquer outro, só que ele é um documento digital, onde ele habilita a nossa assinatura eletrônica, né? Então vocês já devem ter ouvido falar aí em algum momento, né, da certificação digital ou do certificado digital. E aí existem dois modelinhos, né? Existe o cartão e existe o arquivo que é instalado nos computadores. Talvez se vocês tiverem algum advogado aí na família, né? Vocês já devem, eles devem ter comentado alguma coisa, vocês já devem ter visto alguma coisa sobre o tal do token também, né? Que eles precisam para poder assinar os processos, que também é um modelinho de certificação digital. Olha lá, minha estagiária tá louca. E assim evita, né, a perda de tempo, né, os processos que antigamente precisariam ser assinados manualmente. Então é uma tecnologia bem recente, né, que está contribuindo aí com vários processos, e um desses processos é a abertura das empresas. Já tinham ouvido falar? Não? Beleza. Bom, tenho todas aquelas informações. Tenho o certificado digital de todos os sócios, né, de todas as pessoas envolvidas nesta atividade econômica. Posso evoluir para o terceiro passo? Posso, né? E qual que seria esse terceiro passo?
Esse terceiro passo é entrar com o pedido da viabilidade. Ah, mas o que é a viabilidade? A viabilidade é o primeiro, né? Se a gente for avaliar realmente, olhando o processo de abertura da empresa, é um pequeno grão de areia no meio de todo o processo de abertura da empresa. Pessoal, só pedir licença para vocês, eu só vou dar um jeito nela, botar ela ali presa, senão não vou conseguir dar aula. Só um pouquinho. Ela fica enlouquecida quando eu começo a dar aula. É impressionante. Aí ela vem, fica em volta, quer subir e faz tendel. Ela quer participar do evento. Tá louco. Bom, a viabilidade, então, é o primeiro, o primeiro pedaço desse processo de abertura da empresa, né? Que ele é um documento que a gente vai fazer o seguinte: nós vamos entrar com ele, a gente vai informar todas as informações, aquelas que nós pegamos no primeiro momento, né? Qual é a atividade, qual é o endereço, quais são os sócios, né? Os documentos dos sócios, qual é o endereço, enfim, todas essas informações a gente vai jogar para dentro desse documento, que é um documento digital, a gente preenche ele digitalmente, e aí a gente vai concluir, né, esse primeiro processo e vai encaminhar para análise. E quem é que faz essa análise, né? Só que antes disso, a gente precisa se dar conta do seguinte: com o passar do tempo, né, com os avanços tecnológicos, né, e com a integração de dados, que muito tem sido falado, aqui dentro desse procedimento de abertura de empresa, a integração de dados ela acontece, né, de ponta a ponta. E o que é isso? Antigamente, a gente precisava juntar todos os documentos, mandar para a junta comercial, e aí a junta comercial mandava lá para a Receita Federal, né? Essa comunicação era bem falha. Então, hoje nós temos uma integração total de dados. Hoje a gente comunica a viabilidade não só para a junta comercial, mas também, ao mesmo tempo, para a prefeitura e também para a Receita Federal. E aí é sobre isso que a gente precisa entender primeiro, né? Esse fluxo, para posteriormente a gente dar o devido seguimento, né? Então vamos lá. Com o avanço da integração de dados, né, os entes regulamentadores estaduais, municipais e federais passaram a realizar o cruzamento de informações para simplificar processos burocráticos. A abertura de empresas é um exemplo disso. Hoje, quando entramos com o processo de abertura, os três órgãos são diretamente comunicados e posteriormente homologados, né? Então a gente vai entrar com a viabilidade não só na junta comercial, mas também ao mesmo tempo na prefeitura e na Receita Federal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses entes regulamentadores, né? Esses órgãos. Vocês já devem ter ouvido falar na junta comercial, né? Beleza. Ah, mas o que é a junta comercial? Bueno, a junta comercial, gente, ela é uma entidade ligada diretamente ao governo estadual, que por sua vez tem a sua ligação direta ao governo federal, né, ao Ministério da Economia, e consequentemente também ao Ministério da Fazenda e Receita Federal. O que acontece? Cada ente federativo, cada estado do Brasil, vai ter a sua junta comercial específica. Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Jussis RS, né? Que é a junta comercial, e agora ela é junta comercial, vírgula, de serviços, vírgula, industrial do Rio Grande do Sul, né? Que é a Jussis. O estado de Santa Catarina vai ter a junta comercial Estado de Santa Catarina. O estado de São Paulo vai ter a junta comercial, né, do estado de São Paulo. E o que é isso, gente? Esses órgãos, esses entes, eles são responsáveis pela homologação
pela fiscalização e pela guarda de todas as atividades econômicas exercidas dentro da unidade federativa. Ou seja, essa empresa que nós três vamos abrir, eu, a Ana e a Marilé, ela vai ser regulamentada onde? Na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Que, por sua vez, né, é regulamentada lá em cima, na mãe de todos, né? Que é aquela que a gente já comentou, que é a Receita Federal. Então, a Receita Federal ela fica aqui em cima como um satélite e abaixo da Receita Federal a gente tem, né, em cada ente federativo a gente tem uma junta comercial específica que vai fazer a regulamentação das empresas do ente federado, né, do estado. Então, a gente vai ter registrado ali na Junta Comercial do Rio Grande do Sul todos os comércios, todos os serviços que foram abertos aqui dentro do Rio Grande do Sul. Né? Então a gente vai ter lá desde o boteco, né? Como fala ali, desde o bolicho ao shopping center. É bem assim. Então a gente vai ter desde a padaria Quipão, ali da Rio Branco, ao shopping Iguatemi de Porto Alegre, né? A Cacau Show, daqui de Santa Maria. Ah, professor, mas espera aí, a Cacau Show não é daqui do Rio Grande do Sul. E aí a gente vem para aquela questão, né, que a gente falou aquele dia, da diferença entre matriz e filial. E a gente comentou bem rapidamente a questão das franquias, lembra? Por mais que a Cacau Show aqui da Bozano faça parte da franquia Cacau Show, que é uma franquia nível Brasil, nível nacional, a personalidade jurídica, a empresa, a PJ, é individual, né? Ela é de propriedade individual dos sócios aqui de Santa Maria, né? Sejam lá investidores daqui ou de outro lugar, que resolveram, por sua vez, abrir uma loja da Cacau Show aqui em Santa Maria. Então, se essa empresa foi aberta aqui em Santa Maria, logo ela é regulamentada onde? Na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Tá? Embora ela seja uma franquia a nível nacional. Então, isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Todas as empresas, comércio, serviço e indústria que forem abertas dentro do Rio Grande do Sul vão estar registradas dentro da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, tá? Isso tem que ficar claro, beleza? Se eu perguntar para vocês aonde que é registrado o Albert Einstein, o que vocês me falam? Boa, né? Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Ah, mas se eu estiver falando de uma escola do SEG lá de São Paulo, de São Paulo, de Porto Alegre, da mantenedora, onde que ela é registrada? Exatamente. Só um pouquinho, gente, desculpa. Bem rapidinho, tá, gente? Só um pouquinho.